trabalho é negativo. O trabalho é dor. Aqui no Brasil, por exemplo, um grande choque que eu tive na Alemanha, em 99, foi saber de um professor lá na Alemanha, em Freiburg, que os alemães ficam deprimidos quando entram de férias, porque não trabalham. E o povo que mais viaja na Europa são os alemães. Por quê? Se eles ficarem, eles entram em depressão, porque não trabalham. Aí chega o feriado, as pessoas começam a ficar tristes. Eu vi isso na universidade. E no Brasil, chega o feriado, todo mundo louco. Na UFES, então, tudo é motivo para enforcar. Quinta-feira já tem gente que não trabalha. Federal é faxina. Isso é um atravancador da economia. Isso atrasa os feriados inventados na Idade Média pela Igreja Católica. A Idade Média é uma festa, só tem feriado. Os professores não ensinam na escola que o servo, coitado do servo, preso à terra, não pode ir para lugar nenhum, blá blá blá. Ensinavam isso, né? Na minha época ensinavam. Não sei hoje. Mas assim, por outro lado, o servo não perde o direito à terra. Mas também não falam das dezenas de feriados. O Brasil tem uma herança da Idade Média. Nós temos muitos feriados. Agora teremos um. Católico. Católico. Então não tem mais ninguém católico, mas ninguém vai aceitar acabar com os feriados católicos. Se algum político propuser acabar com os feriados, perde cargo. Vai ter um agora. Já me pediram para faltar quinta-feira na UFES. Feriado na sexta. O que tem a ver? Não, vamos faltar. Daqui a pouco propõe a quarta. É na sexta, mas poxa, quarta-feira. Tem uma lei federal que fala que a Justiça Federal do Brasil não funciona na Semana Santa de quarta a domingo. A lei de 60. Bem, só para encerrar, por que eu estou falando isso aqui? Dos feriados, a fuga do trabalho, o trabalho com um valor negativo, você delega o serviço para outros, nas menores coisas, né? Isso aqui, ó. Não há um papelzinho desses numa praça em Stuttgart. 2 quilômetros de extensão. Não tem um papel. Ninguém joga nada no chão, porque vai ter que outra pessoa trabalhar para ele. Isso é um capitalismo assim, e poucos trabalham assim. Você abre um bar, você vai ter um garçom, 2, o cara se divide em 10 para dar conta do serviço. Mas ele ganha bem. Mas e é assim, ó, ele pede a conta, paga, recebe, já atende outro. Aqui tem 7 garçons no mesmo espaço e às vezes você tem que ficar procurando. Tem que ficar procurando. Cobra mais. O professor espanhol que esteve aqui, deu convite, ficou assustadíssimo com isso. Mas por que tanta gente ali? Não tem ninguém trabalhando, tem só 2 fazendo. Quantas vezes ele me chamou a atenção e eu olhei na rua, 4 parados e tem 2 trabalhando. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é fruto do Império Romano, da mentalidade escravocrata clássica. O trabalho era um valor negativo. Você comentou muito em função da visão de mundo e das concepções filosóficas da Europa no período antigo. Queria só que você explorasse, se não for explorar mais à frente, o papel da igreja nessa contenção do avanço mesmo do pensamento filosófico, de todas as questões como um todo, e o papel da igreja na contenção. Qual é o interesse da igreja e que o pensamento filosófico fosse um pouco, não atrasado, mas pautado naquilo que ela pregava como visão de mundo? A igreja tinha e teve até 1962 uma interpretação que permaneceu praticamente a mesma. O Concílio Vaticano II mudou tudo. Né? Então, até depois de Cristo, até 1962, aliás, é até fácil estudar a Idade Média, porque se você estuda teologia católica, você entende um pouco, né? Vamos por partes. De um lado, o sentimento anti-econômico é forte,
Porque são pessoas oriundas dessa mesma sociedade escravocrata, em que pensa que a escravidão estivesse caindo. O mundo antigo, a escravidão está aqui, e aí chega a Idade Média, entra a servidão, em que o servo já é um ser humano com valor. Ele tem muitas obrigações, mas ele também tem direitos. E no sistema escravocrata antigo, o escravo, no direito romano, é uma coisa que fala. Não é gente, é uma coisa que fala. Então, o escravismo faz assim, à medida que a Idade Média avança, mas continua existindo. E a servidão sobe. Essa servidão, o servo não pode sair da terra, mas também não pode ser expulso dela. As pessoas têm terras, elas têm direitos, elas trabalham na terra do Senhor, mas também trabalham na sua horta, nos seus campos, e vendem o excedente da sua produção. E há servos, por isso, ricos. Você encontra na Idade Média servos ricos e nobres empobrecidos. Porque o que divide, o que estratifica a sociedade não é o valor econômico nem o poder aquisitivo de compra e venda, mas a função que a pessoa ocupa na sociedade e a dignidade disso. Ou seja, é uma sociedade de status, de valor de status. Você vale pelo que você representa e não pelo que você é economicamente de fato, né? O papel da igreja. A igreja tem gente que sai dali e vai compor os quadros da igreja. Economicamente, ela é crítica da exploração. É crítica da exploração. Nós temos que viver sem explorarmos os nossos companheiros de fé, os nossos irmãos de fé. Numa sociedade mais ou menos homogênea em termos de fé, não é muito difícil fazer isso. Censurar um padeiro ou um ferreiro que cobra mais do que o que necessita para sobreviver. Não é mas ninguém obedecia também, né? Economicamente. Agora, culturalmente, filosoficamente, ela é um germe que propicia o desenvolvimento intelectual. Todas as universidades surgem na Idade Média, graças ao papado. Oxford, Cambridge, Bolonha, Salamanca, todas têm o estímulo da igreja. Sem a igreja, nada feito. A ideia de universidade, por exemplo, é uma ideia que não existe no mundo antigo. Uma sala de aula com ingleses, franceses, um grupo dos alemães, um grupo dos bretões, numa mesma sala de aula tem matérias, e se uma pessoa vai se formar para ser doutor, um banco, como é hoje, aliás. Isso é uma invenção da igreja. Então, essa ideia que eu quero apresentar para vocês, a primeira vez que surge a noção do trabalho como um valor, como algo digno, como algo merecedor de crédito, surge com um monge em um círculo religioso chamado Hugo de São Vítor, que escreve uma obra chamada Didascalicon, que do grego significa coisas relativas à escola. Ou seja, o que o estudante tem que estudar, como é que ele tem que ler, em que ordem ele tem que ler, que livros, que disciplinas. Então hoje nós chamaríamos de um livro de metodologia, de pesquisa. Tá? Nele, o São Vítor, pela primeira vez, reitero, insere o trabalho, e aqui no caso o trabalho manual, lógico, como uma coisa de valor. Até então, até o São Vítor, até o início do século, no final do século XI, o que era valor? Estudar. Estudar o quê? As 7 matérias da educação clássica que passou pela Idade Média. As 3 primeiras de formação: gramática, você saber ler e escrever corretamente.
preposições, em latim as terminações, vê tudo. Depois da gramática, o aluno aprendia a dialética, a arte da argumentação, como você expõe as suas ideias de modo ordenado, com princípio, meio e fim, para a pessoa entender e poder discutir com você, poder debater com você. Primeiro você aprendia a ler e escrever, em ordem. Não é como hoje, que ninguém mais sabe conjugar verbo. Sabe conjugar verbo? Ganhei uma matéria mandar letras, a menina não sabia conjugar o verbo ir no presente no indicativo. Eu vou, tu vades. Ela falou, quando ela me disse isso, quase que eu falei com ela, vá de reto, Satanás. Porque eu não falei porque era uma menina tadinha. Letras. Não é engenharia, nem ciências da computação. Letras. Uma estudante de letras, belíssima, não sabe conjugar verbo. Aí eu disse para ela, religiosa, ela foi dar uma desculpa que não podia assistir as minhas aulas às sextas, porque ela era adventista do sétimo dia. Aí, conversa vai, conversa vem, ela me solta essa com vádio. Aí eu falei para ela, filha, ide em paz. Ela regalou o olho, está na Bíblia. Aí eu disse, tá, vamos fazer o seguinte, você vai faltar a minha aula de sexta, você vai ler a Bíblia, você vai aprender um pouquinho de conjugação. Tu, vós, alguma coisa você vai aprender. Nada, nem nada. Então, gramática. Gramática, o princípio, meio e fim, com todas as conjugações, declinações, sem erro. E vocês me perdoem quando vocês quando abrirmos para as perguntas, se falarem errado, eu morro corrigindo, tá? Porque já não tem mais jeito. Gramática, retórica, dialética, falar com lógica, com termos apropriados e, por fim, a retórica, isto é, fazer isso de uma maneira bonita. Não é retórica, como vocês devem ter aprendido, aprender a falar para convencer, independente se é verdade ou mentira. Não, isso é invenção dos políticos brasileiros. A retórica clássica preza a verdade. O retórico fala palavras bonitas porque ele diz a verdade. E quando ele diz a verdade, por ela ser facilmente percebida por todos, as suas palavras ganham uma beleza ainda maior. Isso é o que diz Aristóteles, na retórica. Gramática, dialética e retórica. Primeiro grau seria hoje. Depois, falar a verdade. Não pode mentir. Advogado. Você é advogado? Advogado só. Advogado é formado para não falar a verdade. Formado para defender o que o cliente fala. O que o cliente fala. Porque o cliente diz que é verdade, para ele é verdade. Não, a verdade é uma só da tradição clássica. Gramática, dialética e retórica. Depois, aritmética, contar, geometria, porque da filosofia grega, só os amantes da geometria podem entrar na filosofia. Só quem ama a geometria pode ser um estudante da escola de Platão. Estava até no pórtico da entrada da escola. Só quem ama geometria, porque o mundo é matematicamente explicável. Então, aritmética, geometria, música, a formação básica, porque se a pessoa não aprende minimamente os sons, é um bárbaro. É um bárbaro. O cara não sabe distinguir um violoncelo de um oboé. Só o pum, 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 pum. São virgens. Música porque o mundo, o universo é musical. Eles acreditavam que as estrelas se movimentavam e emitiam sons, notas imperceptíveis ao ouvido humano. Então, música para você ter o refinamento da sua educação. Tá? E por fim, a astronomia. O estudante tinha que fazer a disciplina de não só a astronomia se misturava com a astrologia.
não só o estudo dos movimentos dos astros, a influência dos astros como é que se diz, sobre a maré, das marés e tal, na agricultura e tal, mas também a previsão do futuro nos mapas astrais. Isso fazia parte da educação clássica até o século XI e permaneceu depois. Só que a partir de Hugo de São Vítor, Hugo de São Vítor aceita essa classificação chamada Trivium, gramática, dialética e retórica, e Quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. Essa é a formação básica para o aluno entrar na universidade. Aí poderia fazer medicina, Bolonha, Montpellier, poderia fazer direito, e o papado nesse período só tem advogado. O Papa é advogado, os cardeais são advogados, são todos formados em direito. O direito estava renascendo e as pessoas estavam fascinadas com o direito. E por causa disso a escravidão voltou a crescer. Porque no direito romano estava lá a escravidão, o escravo. Aí, quando voltou o direito, voltou a escravidão. O mundo moderno tem muito mais escravidão que o mundo medieval. Os estudantes estavam fascinados com o direito. Podia fazer direito. Tem uma hora lá que o Papa escreve a São Bernardo de Claraval pedindo para ele escrever uma carta que o console, porque ele só tem tempo de dar pareceres em processo. O Papa, todos os processos caíam lá, decisão final. Papa. Exatamente. E aí o Bernardo, eu apresentei isso no Congresso de Direito lá em Porto Alegre, e para minha estupefação, os advogados adoraram. E o Bernardo falou assim: Papa, esqueça essas teias de aranha que não levam a lugar nenhum e cale a boca dessas víboras, dessas serpentes que são os advogados, que distorcem a verdade. Ele faz um discurso assim, muito entusiasmado para o Papa contra os advogados. Né? Você é advogado? Não. Jornalista. Jornalista. Então, até aqui o São Vítor está tradicional e aceita essa classificação. Mas ele insere o trabalho. E a partir daí o trabalho vai ser gradativamente pensado como um valor. Vejamos, fiz aqui um resumo de vários capítulos. Ele diz que existem 3 obras. Ou seja, ele está dividindo aqui a realidade. O que é a realidade? Existem obras, a obra de Deus, o mundo, o universo, os planetas, as estrelas e tal, Deus. A obra da natureza, a nossa natureza humana, a natureza das florestas, dos animais e tal, e a obra do artífice, do artista, do técnico. A tradução melhor seria técnico. Na Idade Média, o artista é a pessoa que tem uma técnica de fazer alguma coisa. Então, o pintor é um artista. O padeiro é um artista. Ele tem a arte de fazer um bom pão. E assim por diante. O artista, o técnico, que imita a natureza. Ele vê a natureza, vê como é que funcionam as coisas e, no seu trabalho, ele copia. Vou dar um exemplo contemporâneo. Um amigo meu engenheiro da Petrobras me contou que uma das escavadeiras mais recentes, eu penso em termos de séculos, tão recente assim, sei lá, na última década, não sei mais. O cara bolou a escavadeira de alta profundidade nos mares, imitando o movimento de um sapo. A lagarta lá fazia um movimento quando o sapo pula para jogar a terra de volta. O engenheiro tinha visto o sapo quando pulava e pensou a escavadeira assim, desse mesmo jeito. Essa é uma técnica muito antiga. Quando ele me contou isso, na hora eu lembrei do São Vítor. Você vê a natureza, vê o movimento dos animais, o curso dos rios, as estações, como se transformam as coisas. Aqui no Brasil só tem chuva e calor. Mas na Europa, as estações são bem divididas. Lentamente vem o outono, começa a cair as folhas devagar, não sabe? Primavera, tudo fica colorido,
os pássaros começam a cantar, são bem divididas, né? E a função do técnico é apreciar a natureza e aplicar no trabalho, e assim ser feliz, fazer o que gosta. E aí ele pergunta, como o técnico imita a natureza?